Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Relatos de viagem. Testamos o serviço leito-cama da Expresso União no trecho Rio a Ribeirão Preto a Rio. Equipe do ônibus e transporte testou o serviço leito-cama da empresa em ônibus Buscar Double Deck e encontrou conforto, tecnologia, pontualidade e padrão comparável à primeira classe. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! As viagens de ônibus no Brasil evoluíram e algumas empresas vêm elevando o padrão do transporte rodoviário ao novo patamar. Foi exatamente essa percepção que a equipe do ônibus e transporte teve ao embarcar nos dias 13 e 15 de maio em uma viagem entre o Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, utilizando o serviço leito-cama da Expresso União. A proposta da experiência era simples: avaliar na prática a qualidade entregue pela operadora em uma das ligações mais importantes do Sudeste brasileiro. O resultado chamou atenção pela combinação de conforto, tecnologia embarcada, organização operacional, pontualidade e um padrão de atendimento que aproxima o transporte rodoviário de uma experiência premium semelhante à primeira classe. A viagem de ida foi realizada em um modelo Buscar Panorâmico DD de prefixo 20095, operando a linha Rio de Janeiro a Franca. Já o retorno ocorreu em sofisticado Buscar Panorâmico DD MB1 prefixo 20110 na linha Uberlândia a Rio de Janeiro. Embarque organizado e atendimento reforçam experiência premium. A jornada começou às 21 horas na rodoviária do Rio, no Rio de Janeiro. Logo no embarque, o nível de organização operacional chamou a atenção da equipe. Funcionários realizaram a conferência das passagens, auxiliaram no despacho das bagagens e orientaram os passageiros de forma rápida e cordial. O processo eficiente transmitiu segurança e profissionalismo desde os primeiros minutos da viagem. Como diferencial para os passageiros do serviço leito-cama, a empresa disponibilizou manta higienizada e travesseiro limpo, um cuidado adicional voltado especialmente às viagens noturnas e que reforça o posicionamento premium da marca. Poltronas leito-cama entregam conforto de alto padrão. O grande destaque da operação está nas poltronas do serviço leito-cama instaladas no piso inferior
dos ônibus double deck, com reclinação praticamente total, chegando a 180 graus. Os assentos oferecem sensação real de cama, permitindo que o passageiro viaje com elevado nível de conforto e privacidade durante todo o percurso. A experiência surpreendeu inclusive a equipe do ônibus e transporte, que destacou a dificuldade em permanecer acordada para registrar detalhes da viagem devido ao elevado conforto proporcionado pelas acomodações. As poltronas contam com amplo espaço individual, cortinas privativas, apoio ergonômico e ambiente silencioso, características ainda pouco comuns em boa parte do transporte rodoviário nacional. Comunicação do motorista reforça sensação de segurança. Antes do início da viagem, o motorista apresentou-se aos passageiros e explicou detalhes importantes da operação, incluindo percurso, paradas previstas, uso obrigatório do cinto de segurança, saídas de emergência e previsão de chegada ao destino. A iniciativa reforçou a percepção de cuidado com os passageiros e transmitiu maior confiança ao longo da operação. Mesmo com múltiplos desembarques ao longo do trajeto, a viagem ocorreu de forma tranquila, com climatização eficiente, excelente condução e elevado padrão operacional. Houve paradas para lanches já na madrugada do dia 14 no grau Três Garças, em Guaratinguetá, e no grau Castelo, em Limeira. Durante o percurso de ida, houve desembarques em cidades do interior paulista, como Americana, Limeira e Pirassununga, antes da chegada em Ribeirão Preto, enquanto o destino final do veículo era o município de Franca. Viagem de retorno teve pequena retenção por obra na BR-050. O retorno da equipe aconteceu no dia 15 de maio, dessa vez em ônibus da linha Uberlândia a Rio de Janeiro, operado pelo moderno Buscar Panorâmico TD-MB1, por se tratar de uma viagem em trânsito, ou seja, com origem em outra cidade. A operação ficou sujeita a pequenas retenções operacionais ao longo do percurso. Segundo a empresa, um trecho em obras na BR-050 provocou leve atraso antes da chegada do ônibus em Ribeirão Preto. Ainda assim, a operação manteve excelente regularidade. Após saída, pouco depois do horário programado, a viagem contou com parada técnica no grau Castelo, em Limeira, para troca de motorista e lanche rápido, além de nova parada no grau Clube dos 500, em Guaratinguetá. Mesmo diante das retenções operacionais, o ônibus chegou à rodoviária do Rio antes do horário inicialmente previsto. Ônibus double deck oferecem tecnologia, conforto e acessibilidade. Os veículos utilizados
pela Expresso União chama atenção pelo elevado padrão construtivo e pelo pacote tecnológico embarcado. Tanto o Buscar Panorâmico DD quanto o Panorâmico DD MB1 são montados sobre o modelo chassi Mercedes-Benz O500 RSD BlueTech 6, referência e desempenho, segurança e eficiência operacional. Os modelos oferecem rodagem suave, excelente isolamento acústico e configuração voltada ao conforto em viagens de longa distância. Os ônibus contam com 46 poltronas semi-leito no piso superior e 8 poltronas leito-cama no piso inferior, além de tomadas USB individuais, Wi-Fi cortesia, sanitário, geladeira com água mineral cortesia, cabine individualizada e sistema completo de acessibilidade com poltrona elevatória. Alta ocupação confirma aceitação do mercado. Outro fator observado durante a experiência foi o elevado índice de ocupação dos veículos. Os ônibus operaram praticamente lotados nos dois sentidos da viagem, com diversos embarques ao longo do percurso, demonstrando forte aceitação do mercado em relação ao serviço oferecido pela empresa. Para a equipe do ônibus e transporte, o cenário reforça que passageiros estão cada vez mais dispostos a investir em serviços diferenciados quando existe entrega consistente em conforto, qualidade operacional e confiabilidade. História da Expresso União acompanha evolução do transporte rodoviário. A trajetória da Expresso União começou em 1957 na cidade de Patrocínio, fundada por José Alves Filho, conhecido no setor como Seu Nenê, inicialmente ligado ao transporte de cereais para o norte e nordeste. O empresário percebeu o potencial do transporte de passageiros e decidiu concentrar as atividades da empresa nesse segmento. Com o passar das décadas, a companhia acompanhou a expansão da malha rodoviária brasileira e investiu continuamente em renovação de frota, modernização operacional e ampliação de rotas interestaduais. Na década de 1980, a empresa fortaleceu sua presença ao assumir operações ligando o Triângulo Mineiro ao Rio de Janeiro, enquanto nos anos seguintes consolidou expansão para diversas regiões do país. Mais recentemente, a Expresso União intensificou investimentos em ônibus double deck, novos serviços premium e tecnologias voltadas ao conforto dos passageiros. Uma excelente experiência rodoviária com a União, após décadas acompanhando a evolução do transporte rodoviário brasileiro. A avaliação da equipe do ônibus e transporte foi direta. A operação
da Expresso União entre Rio de Janeiro e Ribeirão Preto foi uma excelente experiência rodoviária. A empresa demonstra que o transporte terrestre de longa distância pode oferecer alto nível de conforto, excelente experiência ao cliente e um serviço competitivo frente a outros modais. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois se trata de relatos de viagem que foram testados o serviço leito-cama da nossa querida A Expresso União, no trecho entre Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Segundo informações do portal Ônibus e Transporte, as viagens de ônibus no Brasil evoluíram e algumas empresas vêm elevando o padrão do transporte rodoviário em um novo patamar. Foi exatamente essa percepção que a equipe do Ônibus e Transporte teve ao embarcar nos dias 13 e 15 de maio em uma viagem entre o Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, utilizando o serviço leito-cama da Expresso União. E além disso, a proposta da experiência era simples: avaliar na prática a qualidade entregue pela operadora em uma das ligações mais importantes do Sudeste brasileiro. E o resultado chamou atenção pela combinação de conforto, tecnologia embarcada, organização operacional, pontualidade e um padrão de atendimento que aproxima o transporte rodoviário de uma experiência premium semelhante à primeira classe. E sendo que a viagem de ida ela foi realizada em um moderno buscar panorâmico DD, o VistaBus DD, o Double Deck, de prefixo 20095, operando a linha Rio de Janeiro a Franca. Já o retorno ocorreu em sofisticado buscar panorâmico DD em B1, prefixo 20110, na linha Uberlândia a Rio de Janeiro. Sendo que a jornada começou às 9 horas da noite na rodoviária do Rio, no Rio de Janeiro. Logo no embarque, o nível de organização operacional chamou a atenção da equipe. Funcionários realizaram conferência das passagens, auxiliaram no despacho das bagagens e orientaram os passageiros de forma rápida e cordial, sendo que o processo eficiente transmitiu segurança e profissionalismo desde os primeiros minutos da viagem. E também com diferencial para os passageiros do serviço leito-cama, a empresa disponibilizou manta higienizada e travesseiro limpo, sendo que é um cuidado adicional voltado especialmente às viagens noturnas e que reforça o posicionamento premium da marca. E não é só isso, pois o grande destaque desta operação está nas poltronas do serviço leito-cama, instaladas no piso inferior dos ônibus double deckers, com reclinação praticamente total, chegando a 180 graus. Os assentos oferecem sensação real de cama, permitindo que o passageiro viaje com elevado nível de conforto e privacidade durante todo o percurso.
e sendo que a experiência surpreendeu inclusive a equipe do ônibus e transporte, que destacou a dificuldade em permanecer acordada para registrar detalhes da viagem devido ao elevado conforto proporcionado pelas acomodações. Essa viagem que aconteceu no começo, no fim, até que deu tudo certo, apesar de um pequeno detalhe, retenção na volta, no caso, que teve um trajeto aí que teve obras, no caso, que é na BR-050, mas a viagem correu tudo certo. Teve a parte também muito importante, que é a apresentação do motorista e também as instruções que ele repassa para os seus passageiros. E sendo sem esse detalhe da BR-150, a viagem correu tudo bem. E venho aqui parabenizar a equipe do ônibus e transporte pela reportagem que vocês fizeram, esse relato maravilhoso, e também parabenizar a nossa querida A Expresso União, que vem oferecendo um serviço de excelência exclusivamente na linha Rio a Ribeirão Preto, sendo que no primeiro foi na linha Rio de Janeiro a Franca e na volta de Uberlândia a Rio de Janeiro. E que vocês continuem sempre prestando um ótimo serviço para seus passageiros e também para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.